Na época do Brasil colonial, em uma região marcada por grandes fazendas, casarões imponentes e uma sociedade rígida, vivia Antônio, um homem de grande fortuna, respeitado por todos, mas profundamente solitário. Viúvo há muitos anos, ele carregava no olhar a saudade silenciosa da esposa que perdera cedo demais. Desde então, toda a sua existência passou a girar em torno de um único propósito: seu filho, Carlos. Carlos era tudo para ele. Antônio abriu mão de reconstruir sua vida, de buscar novos afetos, de pensar em sua própria felicidade. Toda a sua energia, todo o seu amor e todos os seus recursos foram direcionados a garantir que o filho tivesse o melhor: educação, conforto, prestígio e um futuro promissor. No entanto, aquilo que começou como amor e dedicação, aos poucos se transformou em excesso. Carlos cresceu sem ouvir não. Criado em meio ao luxo, nunca conheceu limites, responsabilidades ou consequências. Criados atendiam seus desejos antes mesmo que ele precisasse expressá-los. Mestres tentaram educá-lo, mas suas tentativas eram suavizadas pela indulgência do pai. Antônio, por medo de perder o afeto do filho, acabava cedendo em tudo. E assim, sem perceber, moldava um homem fraco. Ao atingir a juventude, Carlos passou a frequentar festas luxuosas, a gastar grandes quantias em bebidas, roupas finas e companhias duvidosas. Rodeava-se de pessoas que o elogiavam, riam de suas piadas e o tratavam como alguém especial, mas apenas enquanto sua bolsa estivesse cheia. Carlos acreditava ser querido, mas, na verdade, era apenas conveniente. Antônio observava tudo em silêncio. Via o filho se perder pouco a pouco, afundando em uma vida vazia e ilusória. Muitas vezes tentou aconselhá-lo, chamando-o para conversas longas e sinceras. Filho, o mundo não é como você pensa, dizia com voz calma, porém firme. Essas pessoas não estão ao seu lado por quem você é, mas pelo que você tem. Carlos, porém, sorria com desdém. O senhor se preocupa demais, pai, respondia. As coisas mudaram. O mundo não é mais como na sua época. E assim, ignorava cada palavra. Com o passar dos anos, a dor de Antônio foi se tornando insuportável. Não era a ingratidão que mais o machucava, mas a certeza de que o filho não estava preparado para a vida. A angústia se transformou em doença. Seu corpo começou a fraquejar, consumido por um sofrimento que nenhum remédio era capaz de curar. Até que chegou o momento inevitável. Deitado em seu leito, já enfraquecido, Antônio sentiu que seus dias estavam chegando ao fim. Foi então que tomou uma última decisão, talvez a mais importante de sua vida. Mandou chamar Carlos. O jovem chegou apressado, visivelmente abalado ao ver o pai naquela condição. Pela primeira vez, o medo tomou conta de seu coração. Pai, disse com a voz trêmula, o senhor vai ficar bem. Antônio, com esforço, ergueu levemente a cabeça e fitou o filho com um olhar profundo. Havia ali dor, mas também determinação. Em suas mãos, segurava um pequeno frasco de vidro. Filho, começou com dificuldade. Antes de eu partir, preciso que você me faça uma promessa. Carlos, tomado pela emoção, ajoelhou-se ao lado da cama
e segurou a mão do pai com força. Eu faço qualquer coisa que o senhor pedir. Antônio então aproximou o frasco. Jure, jure que, se um dia você perder tudo, se a dor se tornar grande demais, você abrirá este frasco. Carlos franziu o senho, confuso, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas, o que tem aí dentro? Antônio respirou fundo antes de responder. Veneno, algo que acabará com o seu sofrimento, caso você não consiga suportar. O silêncio tomou o ambiente. Carlos apertou a mão do pai, desesperado. Não diga isso, por favor. Jure, insistiu Antônio, com uma firmeza inesperada. E entre lágrimas, Carlos cedeu. Eu juro que vou cumprir sua vontade. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Antônio. Ele fechou os olhos por um instante, como alguém que finalmente encontra paz. Porque ele sabia que aquele frasco não continha morte, mas a última esperança de salvar o filho. Pouco tempo depois, Antônio partiu. E como tantas promessas feitas em momentos de dor, aquela também foi sendo esquecida com o tempo. Sem a presença do pai, Carlos mergulhou ainda mais fundo na vida que levava. Os gastos aumentaram, os vícios se intensificaram e as más companhias se tornaram constantes. Não havia mais ninguém para alertá-lo, para freá-lo ou para protegê-lo de si mesmo. E então, o inevitável aconteceu. A fortuna acabou. Vieram as dívidas, a perda das propriedades, a venda dos bens. O nome antes respeitado passou a ser motivo de comentários e desprezo. E aqueles que o cercavam desapareceram. Os amigos sumiram. As festas cessaram. As portas se fecharam. Carlos, que antes vivia cercado de luxo, se viu completamente sozinho. Sem dinheiro, sem apoio, sem dignidade. Para sobreviver, passou a trabalhar em uma feira, carregando sacas pesadas sob o sol escaldante. Suas mãos, antes macias, tornaram-se calejadas. Sua aparência mudou. Seu olhar perdeu o brilho. Cada dia era uma luta. Cada noite um arrependimento. Foi nesse cenário de dor que surgiu um gesto inesperado de bondade. Uma viúva, antiga conhecida de Antônio, ao reconhecer o rapaz, decidiu ajudá-lo. Ofereceu-lhe comida, abrigo ocasional e, acima de tudo, respeito. Com ela vivia sua filha, Juliana. Juliana era simples, mas tinha uma beleza serena e um coração raro. Diferente de todos, ela não via Carlos como um fracasso ou um interesse perdido. Via apenas um homem ferido. E o tratava com dignidade, sem julgamentos, sem cobranças, sem interesse. Aquilo começou a transformar Carlos. Pela primeira vez, ele experimentava um afeto verdadeiro. Em silêncio, passou a nutrir um sentimento profundo por Juliana. Mas a vergonha o consumia. Sentia-se indigno, incapaz de oferecer qualquer futuro a alguém tão pura. Até que chegou ao limite. Em uma noite fria, dominado pela fome, pela culpa e pelo peso de suas escolhas, lembrou-se do juramento, do frasco, do pai. Com o coração apertado, murmurou: Eu prometi. Decidido a cumprir sua palavra, pegou o pequeno frasco que guardara por tanto tempo. Suas mãos tremiam,
Seu coração batia forte como nunca. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele acreditava que ali encontraria o fim. Respirou fundo e abriu o frasco. Mas dentro não havia veneno, havia um bilhete. Por um instante, ele não entendeu. Seus olhos percorreram o papel com dificuldade, em meio às lágrimas. Então reconheceu a letra. Era de seu pai. À medida que lia, seu corpo começou a tremer. As palavras revelavam a verdade. Nunca existiu veneno. Aquilo era um plano, um último ato de amor. Antônio sabia que ele cairia, que perderia tudo, mas acreditava que, mesmo no fundo do abismo, ainda haveria uma chance de salvação. O frasco era essa chance. Carlos não suportou. Caiu de joelhos no chão de terra batida, o corpo curvado, tomado por um choro profundo, daqueles que vêm da alma. As lágrimas escorriam sem controle. Seu peito parecia explodir de emoção. Ele ergueu as mãos para o céu, tremendo, como alguém que finalmente desperta depois de uma longa escuridão. Meu Deus, dizia entre soluços. Sua voz falhava, mas ainda assim ele conseguiu falar, olhando para cima, como se pudesse alcançar o Pai. Meu querido Pai, o Senhor era muito mais bom do que eu imaginava, muito mais. Que Deus proteja a sua alma, que Ele lhe dê a paz que o Senhor merece. E chorou. Chorou como nunca havia chorado na vida. Ali, naquele momento, não era mais o dinheiro que importava. Era o amor que nunca acabou. Era o cuidado que ultrapassou a morte. Era a fé que o Pai depositou nele, mesmo quando ele não merecia. Com o coração transformado, Carlos leu o restante do bilhete. Nele, Antônio indicava um local onde havia escondido uma nova fortuna, mas deixava um aviso claro. Aquele dinheiro não era para sustentar erros. Era uma oportunidade de recomeçar com sabedoria. E terminava com uma frase que marcou sua alma para sempre. Se você abriu este frasco, é porque ainda teve coragem de cumprir sua palavra. E quem honra um juramento, ainda pode reconstruir sua vida. Carlos encontrou o tesouro, mas já não era o mesmo homem. Recomeçou com humildade. Aprendeu o valor do trabalho, da honestidade e da prudência. Afastou-se das falsas amizades e passou a valorizar quem realmente importava. Ajudou os necessitados, lembrando-se sempre de onde veio e de tudo que havia perdido. E, acima de tudo, escolheu permanecer ao lado de quem esteve com ele quando não tinha nada. Juliana. Casaram-se não por interesse nem por necessidade, mas por amor verdadeiro. E assim, o juramento feito em meio à dor não apenas salvou sua vida, mas resgatou sua alma.